O Brasil segue em chamas e parlamentares denunciam que tudo pode ser arquitetado. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil enfrenta uma intensa onda de calor, criando condições propícias para incêndios. Desde 2019, vem alertando sobre os impactos das mudanças climáticas impulsionadas pelas alterações nos campos magnéticos. O tema mudanças climáticas sempre foi contaminado por um ativismo ideológico. Isso, infelizmente, bloqueou o debate. E a percepção de que as condições climáticas eram mais complexas do que os ecoativistas afirmavam. E os cientistas de clickbait, que promoveram uma ciência que bate martelo, apenas agravaram a situação. Agora, a própria NASA está de olho nas mudanças ocorridas na América do Sul. No documento, a NASA afirma que a anomalia do Atlântico Sul aumentou 7%. Com isso, há uma maior incidência de partículas energéticas que podem alterar o clima local. As mudanças nos campos magnéticos já alteraram o planeta e até promoveram extinções em massa. Uma pesquisa publicada recentemente na Earth and Planetary Science Letters sugere que as inversões no campo magnético da Terra podem ter desencadeado extinções em massa no passado, ao retirar o oxigênio da atmosfera. As variações nos campos magnéticos não podem ser desconsideradas do debate climático. Inclusive, o próprio jornal O Globo não briga com essa informação. Em 2019, o governo de Bolsonaro foi pego de surpresa pela aproximação da máxima solar. Houve queimadas, mas a esquerda não queria saber de ciência, a não ser aquela escrita em panfletos partidários. Agora que a esquerda está no governo e enfrentam números jamais vistos de queimadas, recorrem aos panfletos. A culpa é do aquecimento global. Como podemos ver, o mês de setembro foi tenebroso. Muitos locais tiveram um bloqueio significativo do sol. E é improvável que esses incêndios sejam coordenados, a menos que uma organização criminosa esteja por trás, financiando as ações. Essa possibilidade acendeu um alerta. A deputada Bia Kicis subiu à tribuna e foi a primeira parlamentar a denunciar o partido. Estamos enfrentando as maiores queimadas de que já se teve conhecimento na história do Brasil. O presidente do desgoverno, ele coloca a culpa das queimadas, primeiramente, no presidente Bolsonaro, que não é presidente desde 2022, nós estamos no segundo semestre de 2024. Mas a gente sabe muito bem que a culpa é do governo, que inclusive foi avisado da grande possibilidade dessas queimadas, desses incêndios, a grande maioria deles, diga-se de passagem, criminosa, agentes do PCC, vários criminosos aqui em Brasília. Em um dos pontos, uma das fazendas, encontraram 2 moradores de rua tacando fogo. E sabe o que falaram? Que eles não podiam ser retirados do local porque eles são moradores de rua e o Supremo Tribunal Federal determinou que os governos não podem mexer com os moradores de rua. Eu quero dizer que quando são criminosos, deixam de ser moradores de rua. No Amazonas, falei com amigos de lá que disseram que o ar está irrespirável, em Rondônia, mas aqui também irrespirável. E eu já tive até notícias de pessoas que foram a óbito por conta da ingestão de fumaça. Esse governo é um governo criminoso, isso sim. Esse é o verdadeiro governo genocida. E aí a gente tem um presidente que leva um pito de uma liderança, uma senhora indígena, e o presidente Lula faz o quê? Se irrita.
se irrita com a liderança indígena, quer que ela mude de opinião política, não aceita crítica, não sabe governar, está destruindo esse país. Na Oeste, o climatologista Ricardo Felício foi mais direto e afirmou que incêndios criminosos no país têm como objetivo acender a Agenda 2030 através do congelamento de áreas agrícolas. É uma imposição internacional. Temos um discurso entreguista para que o Brasil seja congelado. Em sua exclamação, ele usou o termo lockdown climático. Como jornalista, é claro que eu não posso confirmar essa informação, mas posso explicar as razões que levaram a essa conexão. Em São Paulo, um criminoso foi preso e ele confirmou que ateou fogo no local e que foi por ordem do primeiro comando da capital, o PCC. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou à CBN. Inclusive, ele teria feito um vídeo dizendo que cometeria um incêndio em nome da facção criminosa. Então é algo prematuro ainda. É uma primeira informação. E isso vai ser aprofundado agora no inquérito da Polícia Civil. Além disso, o governo Lula moveu uma ação de 635 milhões de reais contra fazendeiros por danos climáticos. O ministro da AGU de Lula afirmou: "Hoje anunciamos uma ação muito importante. Primeira grande ação de dano climático que vamos apresentar, representando o ICMBio. Será apresentada na Justiça Federal contra vários infratores no Parque Nacional Jamanchim, no Pará, na ordem 635 milhões de reais. O problema dessa ação é que ela é inédita na história do país, sem precedente. Em outras palavras, é a primeira vez que a AGU protocola uma ação desse tipo em nome do ICMBio. Em recente entrevista, a ministra Marina Silva afirmou: "Estamos estudando as medidas de como aumentar a pena. Inclusive, há uma discussão de que se possa aplicar o mesmo estatuto que se aplica para situações análogas à escravidão, em que aquela terra é confiscada. De fato, é um projeto sendo estudado e que na prática será um confisco. E mesmo que a mídia evite o termo desapropriação, não se pode negar que a proposta implica em um confisco de terras como forma de penalização. Como o Estadão mostrou, o governo Lula foi alertado sobre a seca, a maior desde o início da série histórica, há 74 anos. Porém, claramente, não houve respostas efetivas como prevenção. Recentemente, em um evento com a participação de indígenas, um líder criticou Lula. O ex-sindicalista não respondeu bem às críticas. No Gazeta do Povo, o jornalista Alexandre Garcia ironizou o caso. O presidente Lula está nervoso. Podemos ver isso naquela explosão dele contra uma senhora idosa, Yakui Tupinambá, na solenidade do retorno de um manto Tupinambá. Ela reclamou do presidente, do Congresso, do Judiciário, e Lula explodiu. Não quis nem saber se era uma senhora, se era uma idosa, se estava entre indígenas, se havia uma liderança indígena, da qual ele estava se referindo. O presidente tem bons motivos para estar nervoso. Todas as promessas, todas as agendas estão resultando em frustrações, porque eram só propaganda, só da boca para fora. O cenário é caótico e seria ideal se tivéssemos artistas engajados na defesa da fauna e flora. No entanto, todos parecem estar na caserna, à espera do próximo momento em que se levantarão contra a própria ciência. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.